Bom dia, nós os remanescentes fiéis que conseguimos chegar hoje. Parece que a chuva atrapalha um pouco, mas graças a Deus que nosso transporte é anfíbio. Então nós conseguimos chegar aqui com um transporte anfíbio para poder adorar ao Senhor. Brincadeira, irmãos, né? Mas graças a Deus porque o Senhor tem nos abençoado. E vamos lembrar de orar as pessoas na nossa cidade, essas chuvas muito, às vezes, agressivas, né? Graças a Deus por isso, é a vontade do Senhor, a gente sabe disso, mas tem pessoas, né, às vezes na periferia, ou que, numa situação de moradia mais complexa, e quando chove assim, acontecem muitos desastres e muito sofrimento. Então, graças a Deus porque o Senhor nos protege, mas vamos lembrar de orar por aqueles que sofrem, né, no meio de chuvas e de tantas coisas, né? Orar pela nossa cidade também. Mas a vontade do Senhor nosso Deus, ela pode parecer estranha, mas ela sempre funciona. E nós temos estudado sobre esse tema lá em Atos capítulo 21. A vontade do Senhor, na nossa mente, ela parece estranha. E muitas vezes nós vamos querer explicar, justificar, entender a vontade do Senhor e não conseguimos. Pensando num estrategista, não seria coerente prejudicar um dos principais missionários que prega o evangelho e planta igrejas. Mas foi esse o plano de Deus, né? E por isso o apóstolo Paulo foi a Jerusalém. A gente vem acompanhando essa saga do apóstolo Paulo no livro de Atos dos Apóstolos, desde o capítulo 19, quando ele encerra sua terceira viagem missionária, plantando várias igrejas na região da Ásia, né, ali em Atos 19, na escola de Tirano, preparando missionários, e toda a Ásia naquele momento foi evangelizada, e várias igrejas foram plantadas ali. São as igrejas que a gente vê lá em Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, aquelas igrejas da Ásia, as 7, foram plantadas ali pelo ministério do apóstolo Paulo e pelos missionários que ele treinou. Inclusive, a maior delas é a igreja de Éfeso, onde ficava a escola de Tirano, onde Paulo preparava os missionários. Mas, em Atos 20, Paulo apresenta a vontade de Deus para a vida dele de ir para Jerusalém. E ele sabia que indo para Jerusalém, ele seria preso, talvez até morto. Mas era o que Deus queria. A igreja não entendia isso, depois passou a entender e Paulo foi para Jerusalém. O texto que nós estamos estudando hoje é o texto que fala exatamente de Paulo chegando lá em Jerusalém e sendo preso. Lá em Atos capítulo 21, vamos ler do verso 26 ao verso 40. Vamos perceber nesse texto, que é a parte 2, é um texto grande, por isso que nós dividimos em duas partes para poder entender melhor, mas esse texto aqui também tem a mesma ideia, a estranha vontade de Deus, mas que sempre funciona. E isso é muito importante. Ler a Bíblia nessa ótica não é a única história da Bíblia que mostra que a vontade de Deus é estranha aos nossos olhos. Não é o único texto. Existem vários textos na Bíblia que falam disso, né? O fato da igreja ser perseguida, se Deus quer uma igreja que leve o evangelho a todas as nações, por que Deus quis que a igreja fosse perseguida? Quer dizer, para nós não faz muito sentido. Na nossa lógica, a igreja seria sempre uma instituição vencedora, e vai ser no final das contas, mas ela não seria perseguida, ela estaria pregando o evangelho, muitos haveriam de se converter, e assim, né, o evangelho iria prosperar. Mas o evangelho prosperou, muitos se converteram, mas no meio da perseguição. A igreja do Novo Testamento, ela é uma igreja perseguida, é uma igreja que sofre. Isso é importante, porque o modelo de igreja que nós temos na Bíblia é uma igreja que sofre. Ah, então nós temos que sofrer? Não necessariamente, mas temos que entender que não tem como testemunhar de Jesus Cristo num mundo corrompido pelo pecado sem sofrer em alguma medida. Não tem como. Não estou dizendo que todo crente tem que sofrer e se lamentar e viver na penúria. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, se queremos testemunhar do Senhor Jesus Cristo da maneira correta e bíblica, como nós lemos aqui,
temos que estar preparados para isso. Deus tem nos abençoado grandemente, isso é maravilhoso, mas em algum momento nós temos que estar preparados para isso. É interessante, né, nessas chuvas, o crente moderno, né, ele sofre quando? Quando falta energia. Pronto, é um caos, né? Lá em casa faltou energia, não sei se na sua casa faltou também, faltou, né? Lá em casa um ônibus derrubou 3 postes, pronto, metade do bairro no escuro. É um caos, não é verdade? Só que aí quando eu obviamente, durante a semana estava estudando, né, para esses textos, então para mim foi mais fácil, né? Eu fiz a relação, né? Olha o sofrimento de Paulo. Qual o meu sofrimento? Sem energia. Isso é nada, aí você vê que não é nada, né? Quando você se compara com o que o apóstolo Paulo está sofrendo. Então, é para isso que servem esses textos, para a glória de Deus e para a gente entender que o nosso sofrimento hoje, embora seja grande para mim e para você, se bem que falta de energia nem foi tão grande assim o sofrimento, mas embora seja desconfortável, ainda é muito pequeno em relação ao que esses homens de Deus viveram para que o evangelho crescesse no mundo e chegasse até nós hoje. Então temos que lembrar disso. Agora, é óbvio que vivemos noutra época, noutro contexto e vamos enfrentar as lutas que Deus tem preparado para nós enfrentarmos. Por quê? Porque Deus é mau? Não. Mas é porque o pecado corrompeu a sociedade, corrompeu a nossa mente e coração. Vivemos num mundo corrompido. E não tem como fugir disso. É a realidade. E o pecado é terrível. E o Senhor trabalha usando os pecados das pessoas, porque vão pecar, para a glória do nome de Deus e para o crescimento da sua igreja. Então, a vontade de Deus pode parecer estranha, mas ela sempre vai funcionar. A gente usou essa ideia, sempre vai funcionar, porque a gente vive muito nessa época do que funciona. Mas poderíamos bem dizer que ela sempre vai glorificar o nome de Deus também. Então vamos ler Atos 21, verso 26. Então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, o efésio, em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então, este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados cessaram de espancar Paulo, aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Então, vamos parar por aqui, depois a gente termina a leitura desse texto, porque a ideia é meditar sobre todo esse momento aqui, e vamos observar a extrema vontade de Deus. Ela sempre funciona, e vamos ver 3 momentos na história do apóstolo Paulo, momentos que aparentemente prejudicam o evangelho. Aparentemente, a prisão de Paulo, se você vivesse naquela época, pronto, acabou tudo. E agora, quem vai plantar a igreja? E agora, quem vai ensinar as igrejas, preparar os pastores, preparar os missionários, se Paulo vai ser preso e provavelmente morto? Então, primeiro entendimento, falsas acusações para perseguir o evangelho. Deus permitiu que falsas acusações surgissem para a perseguição do evangelho ali. Então, lemos Atos 21, 26, Paulo, ele foi lá fazer a purificação dele mesmo. Por quê?
quando você saía de Jerusalém, você é judeu, saía de Jerusalém naquela época, ia para a terra dos gentios, como Paulo foi, para a Ásia, para a Grécia, rodou em várias cidades, ele tinha que se purificar para poder entrar no templo. O que era essa purificação? Eram banhos, né? Banhos de purificação, e ele tinha que fazer esses banhos durante um período de 7 dias para poder entrar no templo de modo puro e santo. Haviam tanques do lado de fora do templo, né, em certas portas que davam para o templo, portais grandes, e ali você se banhava e se purificava para poder entrar no templo. Lembra do conselho dos líderes da igreja de Jerusalém? Eles disseram: Paulo, olha, você vai junto com esses 4 homens, eles estão fazendo voto, o texto não deixa claro, mas provavelmente era o voto de Nazireu, ou seja, eles vão rapar o cabelo, vão levar o cabelo para ser ofertado ali ao Senhor, junto com carneiros, bodes e outras ofertas ali, para poder glorificar o nome do Senhor nosso Deus. E então, Paulo foi com eles. Tudo isso para quê? Para Paulo demonstrar para o povo judeu que ele não era contra o povo, contra a lei e contra o templo. Essas foram as 3 acusações. Paulo, você é contra o povo, Israel, contra a lei de Moisés e contra o templo, a casa de Deus. Em nenhum momento Paulo foi contra isso. E isso é muito interessante nós entendermos que quando o evangelho foi pregado naquela época, o evangelho, ele veio, obviamente assim, as boas novas de salvação através do Senhor Jesus Cristo. A pregação do evangelho do reino, Jesus era o Messias, é o Salvador, mas judeu. Os apóstolos eram judeus. A primeira igreja surgiu em Jerusalém. Era uma igreja judia, israelita, né? A gente fala judia, mas igreja de israelitas. Então a igreja surgiu, essa nova instituição, que não é o Israel, ela surgiu de Israel. Então tudo ficou muito misturado. Só que o Senhor Jesus Cristo, desde a ceia do Senhor, deixou muito claro: esse é o sangue da nova aliança. A nova aliança foi profetizada em Isaías, foi profetizada em Jeremias, em Ezequiel. E essa nova aliança, ela torna ineficaz a velha aliança. Estudamos isso na Epístola aos Hebreus. Ou seja, não é preciso mais sacrificar o cordeiro do holocausto, não é preciso mais seguir as leis da dieta alimentar lá de Levítico capítulo 11, não é mais necessário a circuncisão, não é mais necessário uma série de leis ali da lei de Moisés, não é mais necessário. Por quê? Porque a nova aliança, o Cordeiro de Deus chegou, Jesus. Então, ele foi sacrificado de uma vez por todas. E aqui um parêntese muito importante. Um dos grandes problemas da missa católica para o culto cristão é que a missa católica ela é completamente distinta do que a Bíblia diz. Talvez os católicos nem saibam disso, mas a missa católica é um sacrifício de Jesus. Toda missa é um sacrifício de Jesus, né? A ceia, a transubstanciação da hóstia, ali é matar Jesus de novo. Literalmente, isso está nos catecismos católicos. Literalmente, toda vez que você vai numa missa, Jesus Cristo está sendo morto ali de novo. E de novo, missa 6 da manhã, Jesus foi morto. Missa 6 da tarde, Jesus foi morto. Missa depois do almoço, Jesus foi morto. Aqui em Fortaleza, em todas as igrejas católicas de Fortaleza, da Bahia, de São Paulo, do Brasil, do mundo, onde existe igreja católica romana, certo? Isso é uma doutrina fundamental e estabelecida no catolicismo. Isso é contra o que a Bíblia ensina, que Jesus é o Cordeiro de Deus e tira o pecado do mundo. E tirou de uma vez por todas, quando morreu na cruz para nos livrar da condenação dos nossos pecados. Então é importante compreender essas verdades aqui, porque na época do apóstolo Paulo, ele não estava indo contra o templo, nem contra o povo, nem contra a lei. Ele estava pregando o evangelho, ele era judeu, ele cumpriu os votos. A lei de Moisés poderia ser seguida ainda. Não era proibido um crente judeu seguir a lei de Moisés. Não era proibido. Só era errado um crente confiar na lei de Moisés para a
salvação. Como hoje é errado eu confiar nas minhas obras religiosas para a salvação. Você está aqui na igreja, você diz que é crente, você é evangélico, e aí você acredita que vindo para quarta-feira, culto de oração, culto aqui de manhã e o culto à noite, isso vai garantir que você vai ser salvo. Isso vai garantir que você vai ser salvo? Não. Quem garante? Jesus morrendo numa cruz pelos seus pecados. Então isso é muito importante ter esse entendimento. Você é um crente, você faz boas obras, você ajuda os necessitados, você se compadece das pessoas que estão sofrendo. Isso faz com que você vai chegar a ser salvo? Não. Só o sangue de Jesus Cristo que nos livra da condenação dos nossos pecados. Então era isso que Paulo estava ensinando, a salvação genuína pelo nome de Jesus. E não estava proibindo ninguém de seguir a lei de Moisés. Se você é um crente judeu, não tem problema seguir a lei de Moisés. Só não confie na lei para ser salvo. Você é um crente grego, não tem problema você ser gentil, não tem problema comer determinada carne, só não confie nos ídolos para você ser salvo. É só pelo Senhor Jesus Cristo. Então, isso é muito interessante, e Paulo, vivendo nesse momento, ele era confundido. Alguns até de má vontade mesmo o acusavam de coisas que ele nunca falou, certo? Então, em Atos, capítulo 20, verso 22 e 24, nós observamos aqui como Paulo já estava determinado a ir a Jerusalém e ele sabia que essas coisas haveriam de acontecer. Então, Atos 20, 24, 20, 22 diz assim: E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, isso aqui foi em Mileto. Paulo estava em Mileto, reunido com os pastores de Éfeso, uma clínica pastoral, um treinamento para aqueles pastores, e ele disse: eu vou para Jerusalém, porque o Espírito Santo me guia para ir a Jerusalém, sei que sou perseguido, serei perseguido, mas é a vontade do Senhor. Nós temos que ter isso em mente. A vontade de Deus nem sempre vai ser do jeito que nós queremos. Vivemos numa sociedade inundada pelo ensino de ser feliz. É errado? Não é errado querer ser feliz. Mas é errado você acreditar e buscar uma vida de felicidade plena e 100%. Isso não existe. Nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Nem para ninguém. Ah, então eu vou viver triste. Também não estou dizendo isso, né? Não é para você viver triste, desanimado. Não, não é isso. Mas é que nós temos que ter esse equilíbrio e entender que na vida existem dificuldades, na vida existem problemas, existem provações, existem lutas, muralhas, barreiras, e que o Senhor vai nos ajudar a vencer algumas, outras Deus vai deixar com que nós fiquemos ali batalhando. Entendemos tudo isso? Não, mas Paulo entendia. Por isso ele está sofrendo aqui, sendo perseguido, e ele entende que é a vontade de Deus. Ele não está frustrado, ele não parece estar triste, ele não parece desanimado, ele vai enfrentar aquilo que Deus colocou para ele, porque ele entende que apesar de ser uma perseguição e difícil, é o querer de Deus, então tem algo bom nisso. Tem algo bom nisso que ele vai enfrentar. Olha ainda o verso 25. Atos 20, 25. Retrospectiva, né? Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Ele estava pronto para morrer. Não é a nossa realidade, graças a Deus, por isso. Mas nós temos que, durante toda a nossa jornada cristã, nos preparar para esse momento, né? Para entregar completamente a nossa vida a Jesus. No dia da conversão, nós dissemos isso: Senhor, entrego minha vida a Ti. Só que, e não foi mentira, não foi mentira, entregamos a vida a Jesus.
Mas ali, como bebês na fé, talvez nós não soubéssemos ou não pensamos em todas as implicações do que é entregar a vida a Jesus. Né? Entregar a vida a Jesus, ali na conversão, a gente, movido pelo Espírito Santo, entregou. Amém. Mas essa vida, ela tem que ser entregue todo dia, constantemente, até a volta de Jesus. Todo dia, toda semana, todo mês, nós temos que entregar nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. E dizer, Senhor, estou pronto para fazer a vontade do Senhor. Às vezes vai ser difícil, às vezes vai ser uma vontade maravilhosa, tranquila. Estou pronto para entregar a minha vida para fazer a vontade do Senhor. E é o que Paulo está fazendo aqui. Isso foi lá em Mileto. Lá em Tiro, Paulo encontrou também uma igreja em Tiro, e a igreja também disse, Paulo, não vá para Jerusalém. Nós vimos isso, Atos 21, verso 4. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Todo mundo dizendo, não vá para Jerusalém. Mas Paulo entendia, eu tenho que ir, é o querer de Deus. E aí, lá em Atos 21, verso 10, já em Cesareia, olha o que diz lá 21, verso 10. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou, isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios, e que foi o que aconteceu. Os judeus pegaram Paulo, espancaram Paulo, e veio o comandante romano, aquele comandante romano, a gente vai ver, ele ficava numa fortaleza chamada Fortaleza Antônia, que ela ficava do lado do templo de Jerusalém, exatamente para conter possíveis rebeliões, e o contingente de legionários romanos ficava lá. Legionários não, era a guarda pretoriana, mas tinham comandantes de 100 ali, os centuriões, ajudando esse comandante da fortaleza. Então, na verdade, se o comandante romano, vendo o tumulto em Jerusalém, ele viu a cidade em polvorosa por causa de Paulo, ele percebendo isso, desceu da fortaleza com 2 centuriões e vários soldados, e ele salvou a vida de Paulo. Ele não sabia o que estava acontecendo, então ele viu que Paulo era o problema, prendeu Paulo, ao prendê-lo, ele o salvou, os judeus iam matá-lo. Ali eles iam espancar Paulo até a morte, e pela graça de Deus, Paulo foi salvo ali pelo comandante romano. E é exatamente o que a profecia de Ágabo está dizendo aqui, e vai se cumprir. Os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Foi entregue nas mãos do comandante romano, e o comandante romano, a gente vai ver no decorrer da história, Paulo ele vai ser levado a Roma para ser julgado lá. Olha ainda em Atos 21, verso 12. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, estavam em Cesareia, na igreja de Cesareia, onde ficava ali Filipe, o diácono, continuando no verso 12, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo entendia que devia subir e ele continuou indo para Jerusalém. Veja a determinação de fazer a vontade de Deus. Ele sabe que lá vai ser difícil. Ele sabe que vai ser perseguido. Ele sabe que pode ser morto. Mas ele foi. Por quê? O Espírito Santo disse que ele deveria ir. Hoje, o Espírito Santo não fala como falou a Paulo e como falou a tantos outros homens de Deus naquele momento. Tenha cuidado. Não confunda a voz do Espírito Santo com aquela voz que fala na sua mente, que necessariamente não é o Espírito Santo. Não confunda com a sua emoção. A sua emoção pode lhe guiar por um caminho que não é o Espírito Santo. Hoje, nos tempos modernos e até antigos mesmo, quando a Bíblia foi completada, o Espírito Santo passou a falar a partir da Bíblia Sagrada. Ainda existe uma subjetividade. O Espírito Santo, sim, fala aos nossos corações, mas a partir da palavra de Deus, certo? Então, tenha muito cuidado com isso, porque muitas pessoas cometeram erros graves, principalmente por conta de aspectos pentecostais, achando que o Espírito Santo falou uma coisa, mas quem garante que foi o Espírito Santo? Não é? Paulo tinha certeza, mas Paulo é diferente, ele era um apóstolo, ele recebia revelações diretas de Deus, Jesus
falava com Paulo, né? Jesus já falou com você diretamente, a voz de Jesus, né? Comigo não, só através da Bíblia Sagrada. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse aspecto aqui. Mas o fato é que Paulo perseverou e foi e chegou em Jerusalém. Lá em Atos 21, 13, Paulo diz assim: então ele respondeu: que fazes chorando e quebrantando-me o coração, pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Lembra que Pedro falou a mesma coisa, só que Pedro não estava pronto. Talvez, muitos de nós estejamos mais como Pedro do que como Paulo. Senhor, estou pronto para morrer pelo Senhor. Estou mesmo. Pensa bem, nós temos uma vida para nos preparar. Pedro achava que estava pronto. Na hora que ele deveria realmente testemunhar, negou. Anos depois, realmente ele morreu pelo nome de Jesus. Demorou anos para Pedro aprender a entregar a vida dele a Jesus. Nós estamos na igreja, irmãos, nos preparando, ano após ano, para entregar nossa vida a Jesus. Para entregar esse testemunho de sacrifício ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa grande adoração a Deus, é entregar a nossa vida. Todo dia você entrega a sua vida em fidelidade a Deus. E muitas vezes é necessário até um ato, né, mais forte de entrega da sua vida ao Senhor Jesus Cristo, vencendo as provas, vencendo as tentações e obedecendo ao Senhor. Paulo estava preparado mesmo, e a gente vê isso na vida dele. Lá em Atos 20, 24, olha Atos 20, 24. Porém, em tudo considero a vida preciosa para mim. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Qual o ministério que Deus colocou para você? Talvez você pense, eu não sou um missionário, eu não sou um pastor, então eu vou viver aqui na minha simplicidade e pronto. Não é bem assim. Você, crente em Jesus, tem um grande ministério. Você deve continuar proclamando o evangelho do Senhor Jesus, você deve continuar discipulando e preparando pessoas para viverem segundo o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pastores e missionários não conseguem fazer tudo, e eles são até muito limitados pelas suas próprias limitações mesmo, né, como ser humano, e incapazes, e a igreja de Jesus é que tem que fazer a obra. Então a gente tem que ter esse entendimento, toda a igreja do Senhor Jesus. Você tem um ministério nesta igreja, um serviço para a glória de Deus. Você está pronto para deixar sua vida de lado, para servir ao Senhor Jesus no ministério da igreja, mesmo não sendo notado por ninguém? Porque o pastor, ele é notado, né? Todo mundo vê o pastor pregando ali, não, é um homem de Deus, servo do Senhor, e tem ali aquela imagem, certo? Então, já perco muitos galardões de cara só aí, né? Então, já você não. Você serve ao Senhor e muitas vezes não será notado. Você ganha mais galardões ainda. Entende? Então, pense bem nisso. Qual o meu ministério? Estou pronto a sacrificar a minha vida por este ministério? Não é um ministério do pastor, não é um ministério meu em si, mas é um ministério que glorifica a Deus e que serve a Jesus Cristo. Esta igreja, ela existe para isso. Não é para entretenimento, mas é para ser um ambiente de serviço ao Senhor Jesus Cristo. Para todos nós dedicarmos nossas vidas, talentos, habilidades, dons para a glória do Senhor Jesus Cristo. Estou pronto para isso? Paulo estava. A vontade de Deus para ele envolvia um certo sofrimento, mas o seu ministério para Jesus, ele tinha isso em mente e ele queria exercer isso. Em Atos 21, verso 27, voltando para o nosso texto-chave, Atos 21, verso 27. Quando já estavam por findar os 7 dias, esses 7 dias eram os 7 dias de purificação de Paulo, Paulo se banhando ali para poder participar do culto, a adoração lá no templo. É importante destacar
que esse tanque ficava numa das portas ali, né, próxima do templo. O templo de Salomão, que já não era mais o templo de Salomão aqui, é o segundo templo, o templo de Zorobabel, que foi reformulado por Herodes. O que é que Herodes fez? Herodes ampliou os pátios do templo, certo? E nos pátios do templo haviam, naquela época, muitas placas dizendo: não passe aqui, né? Não entre nesse local. E a gente está falando aqui não do templo em si, o santo lugar e o santíssimo lugar, né, que é o Santo dos Santos. Estamos falando dos pátios ao redor do templo. Havia o pátio das mulheres, havia o pátio dos gentios, e havia um pátio que era só para os israelitas ali, e um gentio não poderia entrar naquele pátio. Esses pátios alpendres, alguns chamam, eles foram construídos por Herodes visando também a comercialização no templo, de animais para o sacrifício e outras coisas mais, e os sacerdotes gostaram muito disso. Resultado, haviam essas placas de proibição, e uma das acusações feitas a Paulo é que ele trouxe Trófimo da Ásia, lá de Éfeso, e introduziu Trófimo no templo, não no santo lugar, nem no santíssimo, mas num desses pátios que era proibido aos gentios entrarem. Só que, na verdade, Paulo nunca fez isso. Isso aqui foi uma fofoca, um boato. Viram Paulo com Trófimo na rua, na cidade de Jerusalém, deduziram que ele levou, ou deduziram por mal ou por bem, não sei se tinha bem nisso, que ele tinha introduzido Trófimo lá de Éfeso, o Efésio, lá no templo. E isso não aconteceu. E a condenação mesmo para Paulo era que ele era contra o povo. Por quê? Porque ele ensinava que não devia se circuncidar. Paulo não ensinava isso, tanto que ele levou Timóteo para ser circuncidado. Paulo ensinava que a circuncisão não salva. Então é uma coisa diferente. Um judeu pode se circuncidar? Pode. Israelita poderia se circuncidar? Poderia, não teria problema. Agora, não pode confiar na circuncisão como meio de salvação. Contra a lei de Moisés, pensando na comida sacrificada aos ídolos. Então, Paulo, ele não era contra a lei de Moisés, e aqui a gente, nesse aspecto da comida, lembra de Daniel. Daniel capítulo 1. Daniel era um exemplo de um israelita espiritual, porque ele não se contaminou com a comida do rei da Babilônia. Ele comeu verduras e bebeu água. Então, isso era muito forte naquele momento. Então, por que Paulo está ensinando que eu posso comer essa carne sacrificada aos ídolos? Por quê? Porque estamos vivendo na nova aliança. As leis dietéticas lá de Levítico, elas não têm mais serventia para a santificação. Só que os judeus não estavam entendendo isso. Então, esse era o grande problema aqui. E Paulo, obviamente, não era contra o templo, né? E eles diziam isso de Paulo porque viram-no com Trófimo ali. Então, essas eram as acusações muito graves e semelhantes às acusações que foram colocadas ao Senhor Jesus Cristo. É importante, desse texto que nós lemos, observar um detalhe, no verso 27. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, então eles vieram desde Éfeso atrás de Paulo. Lembra que Paulo criou uma celeuma lá em Éfeso, porque os vendedores dos nichos de Diana não gostaram, porque muitos estavam se convertendo ali. E outros judeus também não acharam interessante a pregação de Paulo. Então, ele estava angariando meio que inimigos ao pregar o evangelho. Lá em Atos 20, verso 16, nós lemos assim, porque Paulo havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Mas isso traz para a gente algumas reflexões. Por que ele não queria aportar na Ásia? Ele queria chegar logo em Jerusalém para o dia de Pentecostes? Tudo bem. Mas talvez, e aqui é conjectura total, Paulo já entendesse o perigo que ele estava correndo se ele voltasse para Éfeso. Talvez por isso ele não foi a Éfeso falar com os pastores da igreja de Éfeso, mas ficou em Mileto, porque ele já sabia que haviam judeus aguerridos querendo pegá-lo, que são esses mesmos judeus aqui que estão indo a Jerusalém para
encontrá-lo lá, né? Então, Paulo, tendo esse entendimento, ficou bem longe ali de Éfeso, certo? E a gente não vai ler todos os textos que envolvem isso, mas é importante ter essa compreensão. Olha 1 Coríntios 16, 19. 1 Coríntios 16, 19 diz ainda: as igrejas da Ásia vos saúdam. Existiam várias igrejas na Ásia. O impacto de Paulo na Ásia foi muito grande. Os judeus não gostaram disso. Então a ideia é pôr ponto final ali em Paulo. Voltando para Atos 21, verso 27, olha o que diz o versículo 28. Gritando: israelitas, socorro, este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei, contra este lugar, ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, Efésio e sua companhia na cidade, julgavam que Paulo o introduzira no templo. Verso 30, agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente foram fechadas as portas. Isso é muito significativo. Por quê? Porque o templo do Senhor, mesmo que o templo de Zorobabel, reconstruído, né, depois do cativeiro babilônico, meio que ele sendo reformulado um pouco por Herodes na sua ampliação, o templo, ele era uma casa de oração. O templo era o palácio de Deus. O templo era para ser um local onde todas as nações iriam buscar o Senhor. O templo não era para ser só dos israelitas. O templo era para ser de todas as nações. Sempre foi o projeto missionário de Deus. Deus criou um povo, Israel, para que Israel evangelizasse todas as nações do mundo antigo. Não foi para Israel pegar o templo e dizer: o templo é meu, Deus é meu, e pronto, de forma nenhuma. Infelizmente, eles estavam cometendo este mesmo erro aqui. Fecharam as portas do templo. Quando Jesus foi crucificado, um dos eventos emblemáticos que é narrado nos evangelhos é que o véu do templo se rasgou. O véu do templo não era um véu no sentido que nós temos hoje, um tecido fino e transparente. É um véu, né? Mas o véu do templo eram várias cortinas grossas. E essas cortinas que separavam o santo lugar do santíssimo lugar se rasgou. O que isso significa? Acesso direto a Deus. Não precisa mais do sacerdócio levítico. Não precisa mais do sacrifício de holocausto. Não precisa de nada mais disso. O templo, na verdade, ele meio que perdeu o seu sentido naquele momento. O véu se rasga, agora quem crê em Jesus tem acesso direto a Deus. Ele é o Cordeiro de Deus, não se sacrifica mais. Você ora direto a Jesus. E o Senhor Jesus intercede por você ao Pai. Então foi isso que Jesus também conquistou na cruz por nós. Se você ler bem o Antigo Testamento, enquanto existia o templo, as pessoas iam no templo orar. Elas não fazem como nós. A gente ora aqui na igreja, ora em casa, ora no ônibus, ora fazendo uma corrida. Você ora em qualquer lugar, em qualquer posição você pode orar. Não tem problema. Mas naquela época não. Você tinha que ir no templo. Veja que Ana orava lá, nem tinha templo, era o tabernáculo. Ela ia lá no tabernáculo orar ao Senhor. Quando não tinha templo, que ele estava destruído, o que é que os judeus faziam? Eles oravam voltados para Jerusalém, o local do templo. Quem fez isso? Daniel, por exemplo. Todo dia orava voltado para Jerusalém, porque ali estava o templo do Senhor. Quando o véu se rasga, não há mais sentido. E quando aqui os judeus fecham a porta do templo para o apóstolo, para o evangelho, porque Paulo representava o quê? A proclamação do evangelho. Eles estão fechando a porta do templo de Deus para a mensagem da salvação em nome de Jesus Cristo. Quer dizer, eles não estão entendendo nada. Está tudo errado. Eles estão perdidos na religião deles. A religião ali dos judeus perdeu completamente o sentido, virou uma religião por obras, por mérito, por legalismo e não pela graça de Deus e pelo nome de Jesus. Os israelitas naquela época
Deles vieram os patriarcas, veio a lei, veio o templo, o sacerdócio levítico, o Messias, e Paulo diz isso lá em Romanos, tudo isso veio, os apóstolos, tudo isso veio do povo de Israel, mas eles não souberam enxergar todas as bênçãos que Deus deu para eles ali. Nós não podemos cair no mesmo erro. Deus também nos deu muitas bênçãos. Conhecemos o Senhor Jesus Cristo, temos a Bíblia Sagrada, temos igreja, temos tudo o que é necessário para viver uma vida que glorifica a Deus. E não podemos simplesmente deixar isso de lado ou não atentar para a nossa missão e ministério. Paulo entendeu o ministério dele, por isso ele estava perseverando, mesmo sabendo que estava difícil. Lá em 1 Reis, capítulo 8, verso 43, Salomão ora, dedicando o templo ao Senhor. Olha o que é que ele diz. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa, o templo que ele tinha acabado de construir, ele está orando, dedicando esse templo, para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. O templo de Israel, ele era representante da habitação de Deus na terra. Era o símbolo de que Deus estava aqui na terra. Era aquele templo. E ainda no verso 45, 1 Reis 8, 45. Ouve tu nos céus a sua oração e a sua súplica e faze-lhe justiça. A pessoa ia no templo, orava a Deus, Deus ouvia a oração. Assim era na velha aliança. Na nova aliança você não precisa de um templo, porque você que é crente em Jesus é o templo, então você pode orar em qualquer lugar. Lá em Isaías 56:7 diz também assim: também os levarei do meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então o templo era uma casa de oração para todos os povos. Só que nesse momento, um dos apóstolos, representantes do Senhor Jesus Cristo, estava sendo expulso do templo. As portas foram fechadas para não profanar o templo. Só que eles mesmos estavam profanando o templo, impedindo que o evangelho chegasse ali. E eles também, obviamente, não queriam saber do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então nós observamos aqui, nesses primeiros versículos, que essas falsas acusações, elas foram utilizadas para perseguir o evangelho. E essa foi a vontade de Deus. E Deus quis assim. Por qual motivo? Certamente seu nome seria glorificado. Ao longo da história nós vamos perceber como o testemunho do apóstolo Paulo vai chegar a reis, a governadores, talvez ao próprio César. A gente vai observar isso mais à frente, no livro de Atos dos Apóstolos, e certamente Deus tinha um plano que as pessoas não enxergavam naquele momento. Hoje, olhando para trás, nós conseguimos enxergar por que Deus quis que Paulo fosse falsamente acusado. E vamos observar, próximo domingo, como ele será preso e como Deus usa tudo isso para a glória do nome dele. O que nós devemos ter em mente é como o nosso Deus tem um plano, tem uma vontade, que nem sempre entendemos, que muitas vezes é difícil, certamente foi difícil para Paulo ali, mas que foi necessário para a glória do nome do Senhor. Assim, tanto eu como você devemos entregar nossas vidas a Jesus todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, para fazer a vontade do Senhor. Muitas vezes vai ser maravilhosa, mas em alguns momentos haverá as dificuldades e ali nós temos que permanecer firmes para glorificar o Senhor. Vamos orar? Pedir que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado pelo testemunho do apóstolo, obrigado, Senhor Deus, porque percebemos como o Senhor é maravilhoso e cuida de nós. Dai-nos força, ó Pai, para não sermos como Pedro, quando garantiu que morreria pelo Senhor Jesus e o negou, mas para sermos como o apóstolo Paulo, que mesmo sabendo da dificuldade, verdadeiramente entregou a vida dele ao Senhor. Ajuda-nos, Pai amado, a aprender essas verdades e aplicá-las dia a dia.
que eu te peço em nome de Jesus. Amém.